Marcos capítulo 4, tá? Marcos tem coisas muito peculiares, assim, muito interessantes. E eu ainda estou pensando sobre isso, mas possivelmente a próxima mensagem que eu irei falar aqui também vai ser no Evangelho de Marcos. E vocês vão perceber coisas profundas e muito interessantes desse Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre dois textos no Evangelho de Marcos. Vamos começar com o Evangelho de Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 9. E diz assim, Marcos capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Essa é a parábola do semeador, aqui a gente lê como lavrador, mas é a parábola do semeador. Agora, a partir do verso 14 do mesmo capítulo, Jesus explica o significado dessa parábola. Ainda em Marcos capítulo 4, porém no verso 14 até o verso 20, Jesus explica o que significa essa parábola. É uma das pouquíssimas vezes que Jesus explica uma parábola, tá? Ele diz assim, o lavrador, ou semeador, lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem, e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Os solos representam os corações dos ouvintes da mensagem. Então, cada solo representa o coração de alguém. Porém, a mensagem de hoje não vai falar sobre o solo, mas ela vai falar sobre o semeador. E quem é o semeador? Nessa mensagem, quem que é o semeador? Selma falou, nós. O semeador é o Filho de Deus que semeia a semente. E o que é a semente? A semente é a mensagem, é a palavra. Mas aí eu tenho uma pergunta agora. Se o semeador somos nós, filhos de Deus, e a semente é a mensagem, como que o semeador semeia a semente? Com a boca ou com a mão? Como que o semeador semeia a semente? Como que um semeador joga uma semente no solo, que são os corações? Com as mãos. Então, a gente pode ser tentado a pensar que jogar uma semente no solo
seja apenas compartilhar uma palavra. Porém, a parábola nos ensina, Jesus nos ensina através da parábola, de que o semeador, ao lançar sementes, ele usa as suas mãos. E o que as mãos simbolizam nessa parábola, e não só nessa parábola, como no texto bíblico, na maioria das vezes? As mãos simbolizam serviço, as mãos simbolizam trabalho, as mãos simbolizam empenhar força de trabalho num serviço em prol de alguém. Então, como que o semeador semeia semente? O semeador semeia semente com as mãos. A palavra é compartilhada através do nosso serviço, da nossa força de trabalho empenhada em prol de alguém. Amém? Perfeito. Então a ênfase do texto que nós vamos ler essa noite, que nós lemos nessa noite, ela está no semeador. E é inevitável passar pela identidade. Por quê? Se o semeador somos nós, e nós percebemos que é pelas nossas mãos que a semente é lançada, e essas sementes são lançadas nos corações que são os solos aqui na parábola, e você percebe que os solos, nós não temos controle sobre os solos. O solo, qual é o trabalho do semeador? O trabalho do semeador é lançar a semente, mas o solo foge do controle do semeador. Vão haver solos que vai produzir 30, 60, 100 vezes mais, vão haver solos que vai produzir, porém não vai durar muito tempo, e vão haver solos que nem vão produzir nada. Isso não está no controle do semeador, mas lançar a semente está no controle do semeador. Então, lançar a semente através das nossas mãos é inevitável passar pela nossa identidade. Por quê? Porque o Filho de Deus e a Filha de Deus, eles, para se perceberem na condição de filhos de Deus, eles, como nós já falamos em mensagens passadas, precisam enxergar o Pai. A nossa identidade, ela está intrinsecamente, não tem como nós percebermos quem somos se nós não olharmos para o Senhor, sem nós olharmos para o Pai. E o Pai, aí você pode perguntar, né, saindo um pouco dessa característica que eu tenho de às vezes falar as coisas muito abstratas, de maneira muito abstrata, mas falando de uma maneira mais concreta na mensagem de hoje. O que é conhecer o Pai? É bem possível que uma pessoa possa passar um bom tempo dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma igreja, e não conhecer o Pai. Eu estou para te dizer que eu tive um encontro mais profundo com Deus, talvez há uns 3, 4 anos atrás. E pode ser que daqui a 10 anos eu viva um outro momento com Deus que seja ainda mais profundo do que eu tive hoje. Quando Pedro tem uma conversa com Jesus, no final do Evangelho de Lucas, tá? Ele já tinha feito muita coisa, Pedro, nessa altura do campeonato. Tem uma hora que Jesus chega para ele assim e fala: Pedro, quando tu te converteres... Como assim quando tu te converteres? É o apóstolo Pedro. E aí Jesus fala: quando tu te converteres. É porque Jesus compartilha com Pedro que Satanás veio pedir a alma dele. E Jesus não permite que isso aconteça, e eles têm uma conversa, Jesus e Pedro. E Jesus fala isso. Ele fala: quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente fica, mas como assim? Pedro passou por um processo de transformação ao longo da estadia dele com o Senhor, ao longo da caminhada dele com o Senhor. E isso fica muito visível quando você vê o Pedro de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, com o Pedro quando Jesus foi pego, por exemplo, e todo mundo fugiu. São Pedros totalmente diferentes. O Pedro de Atos capítulo 2 é um Pedro que prega e milhares de pessoas se convertem num dia que não tinha nem microfone. Num dia que as pessoas estavam fazendo outras coisas. E quando Pedro começa a falar, as pessoas são chamadas a atenção pela mensagem de Pedro, e a mensagem começa a entrar no coração
das pessoas através da ação do Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas começam assim, a ser impactadas pelo Espírito do Senhor. Então, Pedro vive um processo nessa caminhada. E o que eu estou querendo dizer com isso? É possível a gente se envolver com as atividades da igreja. É possível a gente fazer coisas que filhos de Deus fazem. É possível a gente fazer coisas que as pessoas que estão na igreja fazem e não conhecermos ao Senhor. Existe essa possibilidade. Mas como fugir desse lugar? A experiência com Deus, ela está relacionada a uma relação. Ela está relacionada a um pai que olha para o seu filho e ele vai passar, olha meu amado, o Senhor vai passar do primeiro dia que você nasceu até antes, até o seu último dia nessa terra com você. Todos os dias o Senhor vai estar com você. Todos os dias. E Ele espera que construa-se uma ponte de relacionamento. E através dessa ponte, a gente possa perceber quem nós somos. Se essa ponte não for construída, Ele vai continuar olhando pela sua vida. Ele vai continuar te amando, Ele vai continuar te guardando, tentando te livrar. Porque às vezes a gente não quer ser livrado. Então Ele vai continuar olhando pela sua vida. Mas o objetivo do Pai é construir uma ponte de relacionamento. E no dia que essa ponte se estabelece, você passa a ver o Pai que você tem. Aí uma relação é construída. Mas como isso acontece? Você chega e fala: Pai, eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu não sei que caminho que eu estou seguindo hoje. Antes de eu viver, por exemplo, essa experiência desses 3, 4 anos atrás, eu estava muito desorientado, por exemplo. E a minha identidade ficou muito fragilizada nesse tempo. Eu não sabia muito bem quem eu era, o que eu estava fazendo, qual era o objetivo de eu estar aqui. Ficou muito vulnerável, eu me senti muito vulnerável nesse tempo. E às vezes o que falta é um convite. Porque o Pai não precisa vir, o Pai já está aqui, já está com você. Às vezes é só um convite, sabe? Falar: Pai, fala no meu coração. Eu quero viver uma experiência com o Senhor. Eu não sei se eu vou ter força, às vezes, para mudar uma coisa que eu estou fazendo errado. Eu não sei se eu vou ter força para fazer diferente do que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou ter força para nada. Mas eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso sentir o seu amor aqui agora. E às vezes uma oração como essa pode abrir no seu coração uma porta, uma janela, e o Espírito que já está com você, te acompanhando e te guardando, pode entrar nesse coração e você viver uma experiência que foge do seu controle, uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual com o Pai. Então isso tem a ver com uma relação com o Pai. Quando essa relação acontece, o Pai começa a falar com você. O Pai começa a manifestar ao seu coração coisas que Ele quer que você saiba sobre quem você é. E aí você vai começar a perceber quem você é. E aí você vai perceber que é um projeto. Existe um projeto na sua vida. Você vai perceber que tem um livro, como o livro de Salmos diz, todos os dias já estão escritos no seu livro. Há um livro do Senhor. Esse livro, por mais que seja simbólico, mas é a mensagem pedagógica que a Bíblia nos traz, é um livro onde Deus escreve os projetos e a história que Ele tem para a nossa vida. Então, existe lá um trabalho que Ele quer, uma profissão que Ele quer para você, uma função que Ele tem para você, uma família que Ele quer que você esteja. Ele tem lá os filhos que Ele tem para você ter. Ele tem lá a história, a sua história. Ela está escrita. Mas não é qualquer história, porque muitas histórias podem ser escritas através da nossa vida. É a história do projeto de Deus para a sua vida. A gente pode viver essa história? Podemos. Podemos não viver? Podemos não viver também. Mas essa história existe. E é a história do projeto do Pai para nós. E aí, quando essa relação com o Pai se estabelece, quando essa ponte é construída com Deus, o Pai começa a revelar ao nosso coração o propósito dele para nós. Começa a revelar ao nosso coração quem nós somos. Minha filha, você é uma filha amada. Pode ser que em alguns momentos você não tenha percebido. Pode ser que em alguns momentos você tenha se esquecido. Pode ser que em alguns momentos você tenha se sentido sozinha ou você tenha se sentido sozinho. Mas meu filho, minha filha, você é amado. Você é amada. Eu tenho um projeto para você.
eu olho, eu acompanho a sua vida desde que você estava no ventre da sua mãe, porque fui eu que a concedi. A sua vida foi concedida por mim. Se não fosse eu, você não teria o fôlego da vida. Eu o concedi, porque eu sonhei com você. Você é um sonho meu realizado. E desejo eu que uma ponte seja construída para nós vivermos uma experiência juntos. E eu possa estar com você, como sempre estive, mas com você percebendo que eu estou com você. Com você me enxergando, com você me ouvindo, e esse amor possa encher a sua vida de tal maneira que as pessoas ao seu redor possam ser molhadas por essa água da vida, possam ser molhadas pela água do meu amor. Então perceba que quando essa relação com Deus se estabelece, através desse encontro, a gente começa a perceber e fala, eu sou um filho de Deus. Isso é tão falado que às vezes a gente perde isso de vista. Mas eu sou um filho, eu tenho a minha natureza hoje, ela não é só uma natureza carnal. Eu fui nascido da água e do Espírito. Eu tenho a natureza de Deus em mim, a natureza daquele Espírito que pairava sobre a face das águas, quando nada do que hoje havia habita em mim, a minha natureza mudou. O meu olhar sobre a vida mudou, eu sou um filho, eu fui gerado do Pai. Eu tenho um Pai que sonhou comigo e eu sou a concretização do sonho do Pai. E o Pai tem um projeto na minha vida. Então são duas coisas aqui que nós estamos falando. Primeiro, conhecer ao Pai. Segundo, à medida que nós conhecemos o Pai, nós conhecemos quem somos. E conhecendo quem somos, faz sentido traduzir aquilo que fazemos nas nossas atitudes, no nosso serviço, com as nossas mãos, traduzir o que fazemos através da nossa identidade. Então, como eu já disse em outros momentos, não é fazendo as coisas que nós vamos nos tornar alguém. Não é fazendo coisas que a igreja faz, não é fazendo coisas que crente faz, não é necessariamente, não me entenda mal, lendo a Bíblia, não é pregando, não é indo à igreja, nada disso, não me entenda mal, nada disso vai nos tornar filhos de Deus se nós não tivermos um encontro com Deus. Porque tem muita gente que estuda a Bíblia, por exemplo, e nunca vai ter um encontro com Deus. Às vezes é um historiador que quer fazer história, arqueologia, quer estudar literatura bíblica, gênero literário, qualquer coisa assim. Às vezes a pessoa vem à igreja, ela pode passar muito tempo vindo à igreja. Você já percebeu que a multidão não tem nome nos evangelhos? Estava fulano, Beltrano e a multidão que acompanhava. Muitas vezes essa multidão foram pessoas, como lá no evangelho de João acontece, pessoas que, era um momento que era difícil demais as coisas. Você tinha sua família, tinha que correr atrás de pão, peixe, trabalho. O Império Romano cobrava um monte de imposto, uma confusão danada. Ainda em alguns momentos da história você tinha sacerdotes corruptos dentro do templo de Jerusalém. Aí você encontra um cara que multiplica pão todo dia. Então eu vou colar nele porque não vai faltar comida para mim e para minha família, entende? É uma pessoa que tem muito poder. É uma pessoa que vai facilitar as coisas para mim. Então, se com Jesus tinha gente que não teve um encontro com o Pai, se imagina na igreja. Então, assim, à medida que nós conhecermos o nosso Pai, nós vamos saber quem nós somos. E conhecendo o Pai e sabendo quem nós somos, vai fazer sentido usar essas mãos no serviço, jogando a semente. Então, perceba que a semente não se resume a apenas falar. Mas a semente, ela é plantada à medida que nós intervimos, melhor dizendo, na história e mudamos a história. Meu amado, quando aquele homem estava ferido e o samaritano passou e ajudou ele, aquele samaritano, na história da parábola do bom samaritano, aquele samaritano interviu na história, ele mudou a vida daquele homem. Vindo para cá, um homem encostou no meu carro. A traseira do meu carro, mas está tudo bem, não aconteceu nada, mas encostou, se distraiu, estava parado no sinal, encostou.
Não quebrou o carro nem nada. Aí eu tomei um susto, o sinal está fechado, saí do carro. Aí, quando ele bateu, eu fiz assim com a mão, deu raiva. Falei, gente, eu acabei de dar manutenção nesse carro, gastei um monte de dinheiro com esse carro. Esse cara bateu no meu carro parado no sinal. Aí eu saí do carro. Aí trânsito, liga alerta, aquela confusão danada, beleza, saí do carro. Aí, quando aconteceu isso, eu falei, não, peraí. Aí eu olhei pelo retrovisor, eu vi que ele sentiu, falou, poxa, bati no carro do cara. Aí eu, não, peraí. Não é assim. Aí eu saí do carro, falei, vocês estão bem? Tava ele e a esposa dele. Falei, vocês estão bem? Primeira coisa que eu perguntei, ele falou, não, a gente tá bem, cara, eu me distraí, desculpa. Ela tava no banco de trás e ele devia estar assim conversando. Aí eu falei, não, tranquilo, eu imaginei que você deve ter se distraído, porque o trânsito tá parado, né? Bateu o carro parado. Aí eu olhei e tal, tá tudo bem, não, tá tudo bem, o carro não aconteceu nada, fui embora. Mas você percebe, eu poderia ter guardado a minha semente no bolso. Falado, poxa, meu irmão, o carro tá parado. Como é que você bate num carro parado? Presta atenção, cara. Poderia ter feito isso. E a vontade, quando bateu, foi essa. Falei, não, peraí. Eu preciso jogar minha semente com as minhas mãos, com o meu serviço, com a minha atitude. Eu preciso intervir na história, para o cara voltar para o carro dele e falar assim, caramba, a primeira coisa que o cara me perguntou foi se eu estava bem. E eu bati no carro do cara. Sabe? Então, essas duas coisas são importantes. Tá? Conhecer o Pai, e à medida que nós conhecemos o Pai, conhecemos quem nós somos, e aí a gente percebe a nossa identidade. Essa identidade, ela não precisa ser formada, tá? Essa identidade já existe. Quem você é em Cristo já existe. Você só precisa saber quem é. Então é o Espírito que te revela, porque isso já está escrito. Tá bom? E aí faz sentido expressar nas nossas atitudes aquilo que nós vemos o Pai fazer, né? Aquele amor que foi derramado sobre nós. Mas agora, vai no capítulo 3. Talvez você nem precise virar a página, do Evangelho de Marcos ainda. Nós lemos Marcos 4, o iniciozinho dele, nós vamos ler agora Marcos 3, a partir do iniciozinho também, do verso 1 ao 6. E às vezes a gente pensa que amar é um negócio, né? Amar é ir para a África. Amar é ser missionário em Nova Guiné. Amar é virar um filantropo. Tudo isso é amar também, tá? Mas não se esgota nessas coisas. Amar é você, por exemplo, lavar a louça quando a sua esposa está cansada. É você, não que seja obrigação dela, porque você não está a ajudando. Isso é responsabilidade sua, enquanto homem. Amar é você poder ter uma conversa com seu filho, com a sua filha, quando você percebe que ele precisa de uma conversa. Pensando nisso, nesse exemplo de agora, por exemplo, eu lembrei, mãe, de quando... isso é uma coisa tão boba, mas se eu falar, eu posso chorar sobre isso. Mas eu lembrei de quando eu acordei de manhã, a gente acordava de madrugada, cara, de noite ainda, estudava lá em Laranjeiras, morava lá em Nova Almeida, e tinha um colega que sempre queria fazer trabalho comigo, na escola. Ele sempre queria fazer trabalho, porque eu fazia tudo e ele não fazia nada. Aí, eu precisava ter uma conversa com ele, mas eu era uma criança. Eu tinha medo de ter essa conversa, mas eu já estava cansado daquilo. E aí eu cheguei para minha mãe de manhã, eu acho que ela percebeu a minha ansiedade, e eu cheguei para ela e falei assim, eu não lembro as palavras, não vou lembrar, isso tem, sei lá, quantos anos, tem décadas já. A gente vê como que a gente está ficando velho, né? E eu falei com ela que a situação, eu precisava da ajuda dela, porque eu não sabia o que fazer, como que eu ia ter essa conversa? Para mim aquilo ali, hoje eu olho e falo, era uma coisa simples, mas para mim naquele momento... Golias para Davi era brincadeira de criança, era jogar peteca. Aquilo ali dava uns 50 Golias para mim. E eu precisava resolver aquilo ali.
E aí ela me orientou e me acalentou. Então amar, às vezes, é você na sensibilidade, perceber a necessidade da pessoa que está com você. Que para você pode nem ser uma coisa tão grande, mas às vezes para ela é. E ter essa sensibilidade. É por isso que às vezes a gente tem muito essa questão do mimimi hoje. Tem coisa que é mimimi mesmo, mas tem uma parte das coisas que não são. Porque a gente não está percebendo a dor da pessoa. A gente não está vendo a dor da pessoa. Para nós aquilo é banal, mas para aquela pessoa não. Então amar também é perceber a necessidade que as pessoas têm ao nosso redor e poder cuidar delas. Então percebe como amar são coisas que estão no nosso dia a dia. Meu filho, por exemplo, eu estou num desafio agora de botar ele para dormir no berço sozinho. E quem tem filho deve ter vivido esse desafio. Cara, é uma luta. Porque ele acostumou a dormir no sofazinho, ele mama, fica no sofá, um pouquinho dorme, depois minha esposa pega ele e põe no berço. Nós acostumamos ele assim. A Nélia está quase arremessando a cadeirinha ali, igual o Pablo Marçal tomou a cadeirada. Acostumamos ele assim. E aí, e agora? Com 1 ano e 7 meses, como que vence esse obstáculo? E a gente põe ele lá, e ele teve uma noite que ele chorou 1h30, 1h20, copiosamente. Minha esposa ia lá a cada 10 minutos, acalentava, dava um beijinho, mamãe está aqui, está tudo bem, você precisa dormir, e saía. Chorava. 10 minutos, em 10 minutos ela ia lá, acalentava e chorava. Você imagina o desafio que foi para ele aquela experiência. Aí amanhã tinha mais. Quer dizer, dormir, que era um momento tranquilo, virou uma luta. Então, isso estou falando, dando exemplo com pessoas da nossa família. Eu costumo ser bem abstrato, né? Hoje eu estou muito mais concreto, né? Como que acho que tem momentos que é importante ser mais concreto nos exemplos. Mas, às vezes, as pessoas do trabalho, já teve madrugada, que às vezes eu trabalho de madrugada, eu tenho um amigo meu chorando comigo de madrugada, porque está vivendo um momento muito difícil na vida dele, no casamento dele, e a gente está ali juntos, porque ninguém chegou para ele e perguntou como é que ele estava, porque ninguém se importou. E às vezes precisou eu chegar lá e pedir para ele, perguntar para ele, né? E aí, cara, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Poxa, sei lá, estou orando por você. Falar, e aí, se precisar de alguma coisa, a gente está aí. Mas, ou então ele soltar uma coisinha assim, você cavar um pouco mais, tá, mas isso aí, mas ficou tudo bem depois disso aí? Como é que está agora? Porque é isso, meus amados, a gente foi chamado para isso. Se a nossa identidade não se traduzir nisso, vai ser um semeador que só usa a boca para compartilhar a mensagem. Mas eu não acho que esse semeador estava assim, jogando semente, não. Ele estava usando a mão dele. Ele estava fazendo alguma coisa na realidade. Ele estava intervindo na realidade. Ele estava mudando o dia de alguém. Ele estava compartilhando algo de Cristo, não só nos seus lábios, mas ele estava compartilhando algo de Cristo com a sua ação, com a sua atitude. Olha que coisa interessante no Evangelho de Marcos. A gente leu o capítulo 4. Olha o Marcos capítulo 3, a partir do verso 1. A gente está um frio danado aqui nesse ar-condicionado. Se puder desligar aqui. É que fui eu que coloquei no 18 mesmo, porque estava tudo desligado. Só que eu já estou arrependido já. Obrigado, Pai. Marcos capítulo 3, verso 1 ao 6, diz assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga eram como se fossem igrejas para nós, mas depois do cativeiro babilônico, como o templo de Jerusalém foi destruído, os judeus costumavam se reunir em sinagogas. Era um lugar onde os judeus se reuniam, porque o templo não existia mais, em certas épocas, e aí eles precisavam se reunir em algum lugar. Até hoje, como o templo não existe hoje, os judeus se reúnem em sinagogas por conta disso. Porque normalmente se reuniam no templo, né, de Jerusalém. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada, na versão mais tradicional, desmirrada ou atrofiada, uma mão atrofiada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente.
Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Olha. Que absurdo. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor. Irado, eu acho essa palavra muito forte nessa tradução, porque a outra tradução não fala irado, ela fala indignado. Mas, enfim, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Agora, eu quero falar duas coisas sobre esse texto. Uma delas fica claro no texto, a outra pode ser que não, e aí vai de cada um concordar ou não. Perceba, nós estamos falando sobre mão. Esse homem tinha uma mão atrofiada. Então Marcos faz uma crítica a um tipo de pessoa, né, não a um homem especificamente, mas a um tipo de pessoa que não promove serviços, que não tem atitudes traduzindo a sua identidade, quem é, com amor. Em qual ambiente ele está? Na sinagoga, um ambiente onde a mão deveria estar aberta, em serviço. A sinagoga simboliza, assim como a igreja simboliza hoje, um ambiente de serviço, de amor, de entrega em favor dos seus irmãos. E olha que paradoxo, que contradição. Há um homem na sinagoga que deveria estar com a mão estendida em favor dos seus irmãos, mas ele está com a mão atrofiada, retida. A segunda coisa que eu quero dizer é que não diz o texto que Jesus curou o homem. Diz que a mão dele foi restaurada. E o que Jesus pede ao homem a fazer? Estenda a sua mão. Então, vem aqui para o meio, estenda a sua mão. E ela foi restaurada, diz o texto. Jesus a curou direta ou indiretamente, de qualquer forma Jesus curou esse homem. Mas foi direta ou indiretamente? É um mistério. O que quer dizer direta ou indiretamente? Foi direta, Jesus chegou aqui e curou essa mão? Ou foi assim, meu irmão, age, estenda a sua mão. À medida que você servir, você vai ser curado. À medida que você derramar esse amor, eu vou te curar, mas estenda a sua mão. E aí aquele homem teve a sua mão restaurada. Amém? E aí, coincidentemente, a gente sabe que não existem coincidências no mover de Deus, o próximo capítulo é a parábola do semeador, na mão do mesmo evangelista. Amém? Então, meus queridos, o Pai nos chama para conhecê-lo, e à medida que conhecemos ao nosso Pai, nós vamos saber quem nós somos, e à medida que soubermos quem nós somos, nós vamos compartilhar esse amor e compartilhar essa semente. Como vamos fazer isso? Através apenas das nossas palavras? Não. Porque se for apenas através das nossas palavras, somos como um semeador que cospe, não como um semeador que lança. Vamos fazer isso através das nossas mãos, através das nossas atitudes, através das nossas ações. E isso vai desde os ambientes que nós estamos com as nossas famílias, até pessoas mais distantes, como eu dei o exemplo da África. Tem pessoas que estão lá fazendo um trabalho muito bonito, e tem pessoas que estão aqui fazendo um trabalho muito bonito. Amém? Por que é importante falar sobre identidade? Porque a nossa ênfase não pode ser nunca no comportamento. A nossa ênfase
Porque quando a gente dá ênfase no comportamento, não faz sentido mudar comportamentos. Não faz sentido. A gente sempre vai querer o que é mais cômodo para nós. A nossa ênfase tem que ser na relação. É por isso que antes de você lançar a semente, qual é o primeiro ponto da mensagem? Conhecer o Pai. Aí conhecendo o Pai, você conhece a si, aí faz sentido virar um semeador. Aí faz sentido. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra que o Senhor compartilhou aos nossos corações. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos dê uma semana muito especial, uma semana onde os nossos ouvidos estejam abertos para Te ouvir, o nosso coração esteja sensível para Te sentir e os nossos olhos estejam abertos para contemplar a beleza do Teu agir nas nossas vidas. Que na simplicidade de cada dia, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs possam ver o Teu agir, a Tua mão, no restabelecimento da saúde de pessoas queridas, na cura de pessoas amadas, com momentos especiais no trabalho, com comunhão no trabalho, momentos de celebração com os familiares e com amigos, e momentos de gratidão, ao contemplar a praia, ao contemplar o céu, os pássaros, ao contemplar o seu passado e perceber todas as coisas boas que o Senhor já ministrou na nossa história. Que cada coração esteja sensível para Te ver, para Te sentir e para ser tocado pelo Teu Espírito. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus oramos, amém.